dia, meus jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Outsider, mais um vlog diário. São 8h10 da manhã, vou tomar mais um cafezinho e vou esperar que sejam 9 horas para fazer uma caminhada. Vou se calhar de carro, não sei se vou de moto, talvez vá de carro porque está um frio desgraçado lá fora. Vamos cá utilizar a técnica para abrir o portão à distância. Aí está ele a abrir. Companheiros, hoje é domingo. Afinal, não está assim tanto frio como eu estava à espera. Eu sei que estivesse mais frio, mas está tranquilo. De qualquer das formas, cascol por dentro, gorro por fora, está um sol simpático, como podem ver. Está um dia muito bom de outono quase inverno. Natal já foi, já passou, estamos agora à espera da passagem de ano. Toda a gente aí a fazer planos para 2026, metas, objetivos, por aí fora. Eu já tenho o meu objetivo, já falei nele sobre ele no vídeo anterior, e entretanto tive uma notícia desagradável ontem à noite, já depois de ter encerrado o vídeo. Foi o falecimento de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, conheci só através de fotografia, mas foi de uma pessoa que me é próxima, é uma pessoa recente que me é próxima, e o pai acabou por falecer. Já tinha 94 anos e faleceu ontem, no dia 27 de dezembro. É aquela cena, ainda deu para passar a consoada com os familiares, foi fixe. Não chegou ao final do ano, como diziam os antigos, não botou o ano fora, mas pronto. Minha querida, beijinho grande para ti, força, e eu cá estarei para te dar um abraço, ok? Força nisso. Entretanto, vou aproveitar, vou fazer uma caminhada. Eu lembrei-me agora que levo o tripé para filmar a minha caminhadazinha, fazer uns b-rolls e tal, fazer aquilo que faço sempre, a miúdo. E ontem lembrei-me de criar uma pasta com imagens de b-roll, mas depois de vir a pasta, de abrir várias vezes e vir lá a pasta b-roll, pensei assim: o b-roll tem piada se eu fizer na hora, porque a inspiração está lá no momento. Desligue a câmera, a inspiração está lá, é feita no momento.
e estar a utilizar imagens que já são repetidas, acho que não tem assim muito interesse. E então acabei por apagar a pasta dos B-rolls, imagens secundárias, porque não as quero estar a repetir. Se eu as repetir, serão de ângulos diferentes, de posições diferentes, com uma luz diferente, hora de dia diferente, texturas diferentes, sombras diferentes, por aí fora. O mesmo acontece não, aconteceu de forma diferente. O que é que eu fiz? Foi naquele célebre vídeo que eu pensava que estava a filmar e não estava, porque a câmara do capacete estava sem bateria. É que eu criei uma pasta para vídeos de 2026, vídeos específicos, vídeos mais marcantes ou frases marcantes do Outsider. E então aquilo que eu vou fazer, ou vou tentar fazer, é criar uma compilação das melhores partes do ano de 2026, ou com frases-chave do ano de 2026. Já comecei com uma frase-chave que me é importante e que vai ser importante para o ano de 2026, já está guardada nessa página. É o primeiro trecho de vídeo que eu guardei. Portanto, agora vou guardar algumas imagens, alguns vídeos que sejam interessantes, que sejam importantes, para depois, quando chegar ao final do ano de 2026 e antes de entrar em 2027, fazer a retrospectiva do que foi o ano de 2026. Interessante, não é? Vai dar montes de trabalho. Mas é interessante. Durante algum tempo fiz deste local a minha rotina diária. Vinha cá todos os dias fazer uma passeatazita e tal. Era simpático. Eu gosto muito do Parque do Bussaquinho. E por falar em rotinas, tem que criar novas rotinas, de preferência da parte da tarde, para evitar aquele pensamento que hoje já não tive agora, não é? Porque estou a falar sobre isso, de tal, logo à tarde, 4 da tarde, 4h20, 4h30, vou sair para beber a minha cervejinha e tal. Já não aconteceu hoje quando acordei. Eu, na maior parte das vezes, quando acordava, disse: dia porreiro e tal, sim senhor, vou ver o que é que tenho para fazer. E depois, às 4 da tarde, vou ao Tasco para beber a minha cervejinha. Acordava já muitas das vezes com este pensamento. Daí eu dizer que sou um alcoólatra, porque continuo a pensar que no final do dia aquilo que me interessa é ir beber a minha cervejinha. Não é ficar embriagado, mas é ir beber a minha cervejinha. Não faz mal nenhum, uma ou duas cervejinhas, não tem problema nenhum, mas não quero. Tenho a Vânia, por exemplo, que por norma costuma-me convidar à quinta-feira à tarde, que é quando ela entra de fim de semana. Agora não tem acontecido por causa das festas de Natal e por aí fora, mas vou continuar a beber uma cervejinha com ela, sempre que ela quiser e sempre que estiver disponível para 2 dedos de conversa, eu irei beber uma cervejinha com ela. Mas tirando isso, não quero ter aquela rotina de todos os dias ir ao Tasco beber uma cerveja, ou ir à rua beber uma cerveja, ou ir ao Lovecraft beber uma cerveja. Não quero. Portanto, essa rotina eu não a quero para mim. E se calhar já pensei vir aqui ao Bussaquinho por volta das 4 da tarde, pegar na moto, fazer um motovlog, conversar qualquer coisa convosco. E vir aqui da parte da tarde. Mas depois pensei, então, mas
filmo a minha rotina durante a parte da manhã, quando for fim de semana, não é? Porque à semana vou estar a trabalhar. Eu agora é que tirei uns dias de férias para poder orientar-me mentalmente. E pensei, então, mas faço este percurso durante a parte da manhã e depois da parte da tarde mostro a mesma coisa? Será chato? Não é chato? Não quero saber se é chato, se não é chato. Tem que ser agradável para mim. Se for agradável para ti, ótimo. Se não for, amigos na mesma. Agora vou continuar a minha caminhada. Até já. É um privilégio ter este parque aqui junto de casa ou perto de casa, que posso me deslocar facilmente, fazer uma caminhada, curtir este silêncio fantástico que acontece grande parte das vezes. 99% das vezes que eu cá venho, apanho sempre com este silêncio fenomenal. É claro que nos dias, aos domingos à tarde, sábados à tarde, não me apanham aqui, principalmente na altura do verão, primavera e mesmo no outono, porque o parque está cheio de gente lá para baixo, para a zona das merendas. A mim não me apanham aqui, mas é um privilégio ter este parque aqui com esta fauna e esta flora. É super tranquilo e é super agradável. É claro que eu posso dar 3, 4, 5, 10, 200 voltas ao parque para caminhar e praticar exercício físico, mas tem aqui uns caminhos traçados que são impecáveis para eu fazer umas voltas e orientar o meu peso, ou pelo menos tentar manter o meu peso. Não é que eu faça grande exercício físico, vocês já sabem, quem conhece o canal, mas pelo menos ajuda-me mentalmente a ter alguma paz de espírito e alguma tranquilidade, o que é também fundamental. Se a mente estiver bem, o corpo está bem. Pelo menos eu quero acreditar nessa velha máxima. E embora não seja muito, eu com esta brincadeira dos vídeos de andar para trás e para a frente e não sei o quê, acabo por caminhar mais do que o normal, porque um gajo faz o percurso que tem a fazer, eu faço o percurso que tenho a fazer, pouso a câmara, volto para trás, volto a fazer o mesmo percurso, volto para trás para desligar a câmara. Portanto, é uma cena fixe. Fazer vlogs diários a caminhar, uma pessoa acaba por fazer mais exercício físico, porque anda para trás e para a frente, atrás da imagem ideal, assim digo eu, os nervos. Ainda agora estava a fazer o meu vlog, estava a falar para a câmara e a malta que vinha de frente ia a passar por mim e eu fiquei um bocado envergonhado, andar aqui com o braço esticado, com o tripé enfiado na câmara, a falar sozinho. Então, vou fazer o quê? Também posso fazer um vlog a falar com a Vânia, por exemplo, mas a Vânia não quer, ela tem vergonha, mas senti um bocado de vergonha. Tenho que perder esta vergonha, pá. Eu só gosto de andar em locais onde não há gente, ou onde há pouquíssima gente. Está mais direcionado para aquilo que eu gosto, ter pouca gente à minha volta. E é isso que eu tenho que fazer, tenho que me habituar a morar sozinho e a estar sozinho e a conviver sozinho. Embora tenha amigos, são pouquinhos, é daqueles que se contam pelos dedos de uma mão e sobram dedos, certo? Portanto, mas gosto de sítios isolados,
sem gente, sem canalha aos berros, sem pessoas a serem parvas nem estúpidas. Outsider, isto estava a ir tão bem, tiveste que falar assim. São coisas, olha, a árvore partiu. Deve ter sido com o vento. Não tivemos nenhuma ventania, nem nenhum furacão. Eu é que estou a dizer que se calhar fica bem assim nas imagens, a apontar com o dedo, olha, partiu, foi o vento. Ou se calhar foi o trenó. Esta história com os vlogs e motovlog acabou por me ajudar a desbloquear uma pessoa que eu era, que era uma pessoa muito introvertida. Não quer dizer que seja uma pessoa extrovertida, mas com o passar do tempo, a minha profissão de formador por aí fora, tudo isto ajudou-me a que eu conseguisse expressar aquilo que sinto e a deixar de ter medo, essencialmente deixar de ter medo de falar aquilo que eu sinto e falar aquilo que eu penso, falar aquilo que me vai na cabeça. Esta situação de me abrir para a internet ajudou-me a desbloquear várias situações. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás que lancei ontem porque estava em modo privado e o que é que acontece? Eu nesse vídeo tinha pedido às pessoas, aos subscritores, para fazerem algumas perguntas que quisessem colocar ao Outsider. Esse vídeo só passou ontem. De qualquer das formas, eu vou responder a duas das questões que me colocaram. E uma delas foi se eu estava satisfeito com a Digi e quanto é que eu poupei. Eu poupei cerca de 40 euros, mais coisa, menos coisa. E isto porquê? Porque da Digi eu pago 22 euros, telemóvel, televisão e internet fixa. E o telemóvel tem internet ilimitada, pago 22 euros. 22 euros e 1 cêntimo, lá o que é. Telefone, internet e televisão. A televisão tem 90 canais, não tem 100 e tal canais porque os outros canais eram só de rádio e a Digi não tem rádio, tem só os canais que toda a gente tem, a Digi também tem, agora tem a CMTV também por aí fora, tem tudo. Tem uma situação o qual não me está a irritar, mas a box da Digi não está a apanhar rede através do modem lá de casa, não está a apanhar o Wi-Fi. Eu quero dizer que a box não está a funcionar, mas eu alterei a entrada do HDMI 2 para TV ou lá o que é que foi, ou seja, os canais
continuam a dar na mesma, mas a box não está a funcionar. E para que é que eu preciso da box? Para puxar programas para trás, coisa que eu não faço, ver séries, coisa que eu não faço, ou assistir ao YouTube através da televisão, coisa que eu também não faço. Portanto, neste momento, se vale a pena passar para a Digi, mesmo dando algumas dores de cabeça, eu diria que sim. Vale bem a pena. Eu ao início estava a pagar tanto de Vodafone como da Mel, eu pagava, acho que eram 42 euros da Mel, ou 46 euros da Mel e 42 da Vodafone, o Red Infinity, portanto dava 80 e tal euros. Neste momento estou a pagar 22. Entretanto, quando a Digi chegou a Portugal, a Vodafone reduziu o tarifário para metade, passou de 46 euros ou 42 euros para 22 euros, se não estou em erro. Eu peço desculpa, os 22 euros, não sei se os 22 euros era da Digi, se os 22 euros era do Red Infinity, já não sei ao certo, mas era... Eu penso que na altura a Vodafone deve ter baixado os preços tipo de 42, 43 euros para os 20 ou 22 euros. Foi praticamente metade do preço que eles estavam a praticar. E então passei a pagar 20 e poucos euros. Vamos arredondar as contas. 20 euros para telemóvel Red Infinity, internet ilimitada, e 42 ou 46 euros de televisão e internet em casa. Portanto, eu pagava 60 e tal euros. Comecei com 80 e tal euros, 80 euros, depois passei para os 60 euros e agora com a Digi pago 22 euros tudo. Telemóvel, internet ilimitada, internet em casa ilimitada, 100 GB de velocidade e 90 canais de televisão. Portanto, estou a poupar cerca de 40 euros. Acho que vale a pena. Antes que me esqueça, em relação à box, a box não estando a funcionar porque não está a apanhar sinal de internet. Não me chateia religiosamente nada. Eu podia ligar para os gajos, olha, como é que eu posso fazer a configuração disto, como é que eu posso alterar, mas não me chateia nada porque os canais funcionam na mesma. Só a box é que não está a funcionar porque não está a apanhar sinal. Só isso. Não sei se preciso mudar o modem de sítio, se não, nem sequer me estou a preocupar com essa situação. Conforme está bom e estou super contente, super satisfeito. A nível de telefonemas, chamadas, receber e fazer chamadas, sem problema nenhum. Eu também não as faço muitas vezes, não ando por aí pelo país a passear de um lado para o outro. Se calhar a rede pode ser melhor nos sítios do que noutros, digo eu. Mas daquilo que eu tenho presenciado, a internet não me falha fora de casa, está a funcionar 24 horas por dia, tenho sempre a internet ligada, os dados móveis estão sempre ligados, portanto não há, vais pagar mais 10 ou 15 euros de internet a mais, ou não, porque é ilimitado, portanto não há surpresas nenhumas na fatura. A outra questão que me colocaram foi, Outsider, quando receberes a tua indemnização em relação ao braço, vais trocar a tua moto pela Heritage? Companheiro, eu já não sei quem é que escreveu a pergunta, mas não está propriamente nos meus planos. Já pensei sobre essa situação, poderia trocar, dar a minha moto à troca, abater o preço para comprar a Heritage. Acho que não passa por aí. De momento não estou a pensar nisso. Se calhar depois, quando receber o montante, não sei se será alto ou se será baixo, se será médio, não sei mesmo.
As coisas estou a apontar por volta dos... Portanto, como não sei o valor, pá, não faço a mínima ideia, mas se calhar vou guardar o dinheiro para alturas que dê uma caganeira a um gajo e um gajo se possa desenrascar, porque neste momento, a nível de trabalho, aquilo que eu tenho não é nada de especial, nada de transcendente, e não vejo propriamente um futuro muito risonho para mim, de maneira que, não, assim de repente, a grosso modo, se trocava de moto após receber a minha indemnização, não. Mantenho a Street Bob porque eu gosto muito, mesmo muito dela. E acima de tudo, como prioridade tenho esta cremalheira para arranjar. Meter um dente novo aqui, acertar estes dois, tirar este que está a abanar por todos os lados, colocar mais dois aqui atrás, ou não sei, tem que ver, mas vou arranjar toda a parte de baixo da minha cremalheira. Essa será a minha prioridade. A moto não é uma prioridade. A que eu tenho, a Street Bob de 2017, é uma excelente moto. Eu adoro aquela moto, gosto mesmo muito daquela moto. Se trocasse, de facto iria para a Heritage ou a Road King, mas acho que a Heritage me enche mais o olho, acho que já disse isto várias vezes. Só tendo o guito na mão, só analisando as coisas, vou ter que esperar algum tempo. Só em fevereiro é que vou a tribunal e só depois, lá para a frente, é que sairá a conclusão e o resultado. Portanto, não. Prioridade é os dentes. Segunda prioridade, guardar o guito. Terceira prioridade, trocar de moto. Não é uma prioridade. E seguindo ainda na questão dessa prioridade, para mim são os dentes. Prioridade número 1, sem sombra de dúvida. Assim que tiver o guito, a primeira coisa que eu mando fazer é arranjar toda a parte de baixo dos dentes. Surgiu também a pergunta da mesma pessoa que fez a pergunta em relação se eu trocaria de Harley. Quem fez a pergunta foi o Carlos da Guzzi. Carlitos, um abraço para ti. E ele faz outra pergunta que vem no seguimento da minha prioridade, que tem a ver com os dentes. Ele mencionou que há o dente da frente que eu não tenho e perguntou o que é que aconteceu. Não foram os ciclistas. Aquilo que aconteceu é que eu fiquei com uma cárie no dente, não me apercebi. Havia um buraquinho que começou de forma muito pequena, mas não estava preto nem nada, e eu não dei a devida importância e pensei que tivesse sido algum problema depois de eu ter feito a minha operação bariátrica, algum nutriente em falta ou qualquer coisa, e não liguei. Quando dei por ela, o buraco estava cada vez maior, não me apercebi, e quando dei por ela havia um buraco que vazava o dente de um lado ao outro, sendo que nas extremidades do dente o dente estava normal, ele apenas abriu um buraco exatamente a meio do dente de um lado ao outro, e ele foi comido por uma cárie. Eu acredito que tenha sido uma cárie. Eu não tratei a tempo, não me importei com isso. Eu não ligo muito à minha imagem. A verdade é essa, eu não ligo muito à minha imagem. E também não escovo os dentes todos os dias, não é um hábito para mim. De maneira que fodi-me. E aquilo que aconteceu é que um dia estava a comer uma costelinha e, ao rapar o osso da costelinha, o dente partiu exatamente pelas laterais. O que quer dizer que neste momento o dente continua no mesmo sítio. Ele partiu, mas a raiz do dente continua agarrada ao osso. Portanto, não sei o que é que tenho que fazer, não sei se ele vai ter que sair. Sei que aquela cena de que andou aqui a comer o dente parou. Portanto, a cárie deixou de existir. Foi isso que aconteceu. Entretanto, eu vou parar aqui. Eu gosto deste sítio.
Vamos ver se eu não caio. Opa! Ok. Vamos colocar aqui à frente. Aqui está fixe, porque a partir daqui eu vou responder à próxima questão, que é de um brasileiro. Quem diria? Um brasileiro a colocar perguntas ao outsider que é contra os brasileiros. Eu não sou contra os brasileiros. Estou cansado de ouvir brasileiros nos vídeos portugueses, no YouTube. Estou cansado, só isso. Fábio Napolitano. O Fábio pergunta que alterações ou que customizações é que eu fiz à Street Bob. Companheiros, vamos começar por aquilo que é básico, que é a primeira coisa que a gente troca, e no meu caso foi exatamente isso que aconteceu. A primeira coisa que eu troquei foram os escapes. Os escapes de origem não me diziam nada, portanto troquei por esses escapes pretos que são da Vance & Hines, são os long shots, acho que é assim que se chama, são os long shots. Foi a primeira coisa que eu fiz, mesmo antes de tirar a Harley do stand. Eu fiz o pedido à Harley da Street Bob, da moto que eu queria, e pedi que quando a recebessem que me trocassem logo os escapes. Portanto, esta foi a primeira coisa que eu alterei, foram os escapes. A segunda situação que eu alterei foi aqui os alforjes. São estes alforjes que têm aqui a caveirinha da Harley Davidson, a Willie G. Pedi estes alforjes, são pequenos, eu penso que eles são italianos. Está aqui a marca, é Endes Cuyo. Eu já não sei quanto é que paguei por eles, aliás, eu já não sei preços nenhuns, já não sei quanto é que paguei pelos escapes, não sei quanto é que paguei pelos alforjes, mas são alforjes relativamente pequenos, eles encaixam aqui na perfeição e eles não tocam na suspensão, estão aqui bem seguros. A forma como eles encaixam aqui, para mim, está perfeita. Tem os parafusos por dentro, encaixa direitinho, tem super cola 3 ou um lock tit para trancar, para colar o parafuso, e funciona na perfeição. Deste lado tenho uma rede elástica, se eu quiser colocar qualquer coisa aqui, e tem o suporte para o telemóvel, para colocar no guiador quando faço viagens, e tenho acesso ao telemóvel. Portanto, são dois alforjes, tanto do lado como no outro. Deste lado, aquilo que eu tenho é uma mochila para quando vou às compras. É uma mochila de tecido bastante flexível e um tecido relativamente fino, que ela dá para dobrar bastante bem e enfiar ali, e cada vez que vou às compras eu utilizo esta mochila para trazer as compras. A outra alteração que eu fiz, a terceira alteração, e foi exatamente por esta ordem, foi colocar aqui este encosto para o pendura. Na altura eu namorava com a Paula e eu gostava que ela me acompanhasse nas minhas viagens de moto, deslocações, eu nunca fiz propriamente viagens. Fui ao Algarve uma vez, fui uma vez lá abaixo à Costa da Caparica, mas de resto eu não faço viagens, eu faço deslocações. Comprei este encosto na Amazon, que não sei quanto é que custou, mas já tem aqui pontos de ferrugem, já está a descascar a tinta por aí fora, mas por enquanto não vou tirar, vou andar com este banco. O banco já vinha de origem, já vinha alterado também no librete. Esta foi a terceira customização que eu fiz, foi encosto porque às vezes precisava dar gás e eu sentia que ela escorregava no banco, e para evitar que ela escorregasse no banco e não se sentisse segura, eu mandei instalar este encosto e funcionou bastante bem. Outra alteração que eu fiz, a quarta alteração, por causa não sei se foi a quarta, se foi a segunda, se foi a primeira, já não me recordo, foi esta bolsinha que aqui está. Esta bolsinha tem aqui um pano microfibras para limpar a lente e limpar
os retrovisores, eu utilizo para limpar os retrovisores. O óculos de sol está aqui, e na bolsa mais pequenina aqui, que está fechada com um zíper, com uma braçadeira, está a minha via verde. A via verde está aqui à frente não tem nada, isto é só uma bolsinha, mas não tem nada aqui à frente. Podia meter aqui umas moedas para o café, mas não. Mas é aqui que vai a via verde. A via verde, Fábio, é um aparelho eletrónico que nós temos para quando vamos em autoestrada não parar para tirar ticket nem ter que pagar. Sai diretamente da conta. Portanto, existe uma antena de rádio, um receptor de via rádio, que aquilo que faz é quando passa a via verde, o dispositivo da via verde vai ler via rádio e vai descontar da tua conta a tua passagem na autoestrada e não precisas de parar. E a última alteração que eu fiz foi a mais recente, foi aqui o crash bar, que no Brasil se chama o mata-cachorro. Foi o crash bar, o protetor de motor, para duas situações. Uma delas, proteger a moto de quedas, é uma das coisas que já aconteceu. Eu, passado talvez que 1 ou 2 semanas de ter o crash bar, deixaram-me cair a moto. Houve um gajo que se sentou, eu disse-lhe, ele senta aí para experimentar o peso da moto e não sei o quê, e ele colocou mal o descanso e ela caiu por cima de um carro. Não afetou nada ao carro, não houve problema nenhum, mas foi deste lado que ela caiu. Não sei se dá para ver, tem aqui estes pontos já com alguma ferrugem, porque descascou tinta. Foi isto aqui, nada de especial, mas protegeu bem, não estragou nada na moto, não estragou nada no depósito, não estragou nada no guiador, nem manetes, nem os retrovisores, não aconteceu nada, protegeu bastante bem a queda. E são estas as alterações que eu fiz à Street Bob. De resto, nada de mais. É conforme já vos disse aí atrás, eu pessoalmente adoro esta moto. Portanto, Fábio Napolitano, amigo, obrigado por teres participado com as perguntas, ou neste caso com a pergunta. Não me leves a mal às vezes saídas que eu tenho por causa dos brasileiros, mas isto tem a ver com a quantidade de pessoas que vocês são no Brasil. Vocês são milhentos, vocês são bilhões, e aquilo que acontece é que cá em Portugal, como falamos a mesma língua, ou mais ou menos a mesma língua, há muitos vídeos que eu gostava de ver, mas falados em português. E aquilo que acontece é que um gajo é bombardeado constantemente, todos os dias, com vídeos brasileiros. E vamos ser sinceros, pá, há uma coisa que eu não aprecio muito e que faz parte da cultura brasileira, que é o chamado jeitinho brasileiro. E eu não aprecio exatamente por causa disso. De resto, companheiro, é conforme todo lado e todo o público e todas as culturas. Existem pessoas boas e existem pessoas menos boas. A ti eu tenho como grande estima, assim como tenho como grande estima o Carlos Gonzalez, o padre aqui da paróquia de Maceda, que é brasileiro, e os meus mecânicos, onde eu levo a Harley Davidson para arranjar, são brasileiros e dou muito bem com eles, e eles já não trabalham com aquilo que é chamado o jeitinho brasileiro. Não, eles optaram a política do português, sendo reto e sendo justo. O que eu quero dizer com isto é que nós aqui em Portugal não temos aquilo que é chamado o tal jeitinho brasileiro. Ai, tu vais ganhar, mas eu tenho que ganhar sobre aquilo que tu ganhas. Não, aqui em Portugal fazem-se as coisas de forma diferente. Não quer dizer que não haja filhos da puta em Portugal. Há, e há bastantes. Agora, se calhar não é aquele jeitinho brasileiro que os brasileiros por norma estão acostumados ou estavam acostumados a lidar. E eu acredito que nos dias de hoje a juventude já não tem o mesmo tipo de atitude que os mais antigos. Digo eu assim com os nervos.
Vamos a mais uma pergunta. Entretanto, eu não sei se no vídeo que eu lancei ontem às 5 da tarde se existem mais perguntas ou não, mas depois, quando chegar a casa, logo vejo se continuo este vídeo com perguntas e respostas. Entretanto, fica aqui a última questão, pelo menos neste momento, que é uma questão colocada, são duas questões que foram colocadas pelo Biker Life, pelo Sr. Pedro Gomes. Limpa-se o cu de trás para a frente ou de frente para trás? Meu caro amigo, em qualquer parte do mundo limpa-se o cu de frente para trás, exceto no Alentejo. No Alentejo limpa-se o cu de trás para a frente. E isto porque é uma forma de estrumar os tomates. Pois é, por isso é que os tomates alentejanos são tipo tomates de boi. É daqueles tomates pigalhões, bem nutridos. É essa a minha resposta. De trás para a frente para estrumar os tomates. Entretanto, passamos à segunda pergunta que foi feita pelo Pedro. E é uma pergunta bastante interessante, em que ele pergunta o seguinte: vamos supor que tu tens uma lamparina e o gênio da lâmpada concede-te 3 desejos, mas só um desejo é para ti e os outros 2 são para 2 pessoas diferentes. O que é que tu pedes para ti, para mim neste caso, para o outsider, e quais são as pessoas e os desejos para as outras pessoas? Então, para as 2 outras pessoas, quem eu escolhi foram as 2 mulheres da minha vida, a minha mãe e a minha irmã. Para a minha irmã, que foi a primeira pessoa que me veio à cabeça, e a primeira coisa que eu me lembrei foi de pedir ao gênio da lâmpada um trabalho que ela gostasse de fazer, com pessoas que ela gostasse de trabalhar, mas essencialmente uma coisa que ela gostasse de fazer. Neste momento ela está num trabalho que, embora não desgoste, talvez não fosse o trabalho de eleição para ela. Ela adora lecionar, adora dar aulas, ela foi professora e só teve colocação longe de casa para caralho há muitos anos atrás. Entretanto, não teve colocações, ela esteve doente, teve que meter baixa e, entretanto, desenrascou-se depois com um negócio que abriu em casa sobre vestidos de batizado e de comunhão, e foi às custas disso que ela montou a casa dela, juntamente com o marido, que é advogado, e conseguiram pagar a casa toda sem pedir empréstimos. Eles tinham bons clientes, mas era um trabalho que ela não suportava. Aquilo que ela fazia era basicamente fazer os arranjos florais para os vestidos de batizado e vestidos de comunhão, e eram vendidos a nível internacional. Entretanto, era esse o pedido que eu fazia, que era para a minha irmã trabalhar em algo que ela realmente gostasse, para não ter que trabalhar o resto da vida. É assim que se diz, não é? Encontra algo que gostes de fazer e nunca precisarás de trabalhar. Ora, vou ali ver as motas. Vou àquilo que eu considero um sítio extremamente depressivo. A segunda pessoa, que é a segunda mulher da minha vida, é a minha mãe. E aquilo que eu desejava para a minha mãe é que ela vivesse até aos 100 anos. Ela vai-me fazer muita falta mesmo. E gostava de passar mais algum tempo com ela, porque não passei, e foi uma fase importante da minha vida, ter passado mais tempo com ela, que foi a fase da adolescência. Eu cresci na minha adolescência sem o acompanhamento dos meus pais, estive só acompanhado pelos meus avós, mas não é a mesma coisa. Mesmo a nível de educação
e a nível de carinho não é igual, não é a mesma coisa. E a educação que se dava antigamente pelos avós não era a mesma que se dava pelos pais. Ainda hoje em dia é um bocado diferente, as coisas são diferentes. Obrigado, meu jovem. Ele tinha prioridade porque está pela direita. Mas aquilo que eu desejava à minha mãe era que ela vivesse até aos 90, 100 anos, porque eu vou precisar para me orientar melhor. Tem que me orientar melhor. E o terceiro e último pedido então seria para mim, e aquilo que eu pedia para mim foi a mesma coisa que eu pedi para a minha irmã: trabalhar em alguma coisa que eu gostasse. Só que o problema, amigo Pedro, é que eu não sei o que é que eu gosto. Eu gosto de fotografia, gosto de vídeo, mas daí até levantar o cu e aprender mais coisas de forma mais profissional para fazê-lo de forma profissional, eu não o consigo fazer. Não tenho força de vontade suficiente. Por isso é que eu me dedico aquilo que dedico aos vídeos e à fotografia, mais aos vídeos do que fotografia, mas por carolice, porque gosto, apenas por uma pequena paixão. É apenas uma pequena paixão, mas essa pequena paixão não me dá força suficiente, nem inspiração, nem motivação suficiente para eu ir à procura desse sonho. Acho que já não tenho idade suficiente para isso. E é isso, amigo. Olha, está aqui o Dando. É o Dando Rider? Não, a moto dele é um azul diferente. O que é que temos aí à frente? Ora, olha, o cafezinho aqui está fechado. Sim, senhor. Olha, está a bater aqui sol. Não está tão depressivo como eu achava que estaria. Está bastante gente, está sol. Não vejo por aqui o Saúl, e de certa forma ainda bem que não encontro aqui o Saúl, porque senão íamos já beber uma cerveja. E eu hoje é o meu segundo dia que eu quero continuar sem beber cerveja. É um dos meus objetivos para 2016, aliás, não é para 2026, para 2026 já está, é esse, mas não vou estar à espera de entrar no ano de 2026 para deixar de beber cerveja todos os dias. Isto já começou ontem não consumi cerveja, hoje não vou consumir cerveja. Então, Saúl, desculpa amigo, mas de certa forma ainda bem que eu não te vi hoje, porque eu não queria consumir cerveja. Pedrito, estavas à espera de uma resposta mais filosófica? Não, amigo, eu sou mais básico, sou um bocado mais realista, embora saiba que não existe uma lâmpada mágica, nem existe o gênio da lâmpada. Era aquilo que eu desejava para essas duas mulheres. Um trabalho que a minha irmã gostasse de fazer e que a minha mãe vivesse até aos 100 anos. Até porque eu sei, não era só para mim, isso, daquilo que eu disse seria mais um desejo meu do que propriamente para ela, mas eu sei que ela quer viver por mais tempo e sei que quer passar mais tempo comigo e com a família. Ela quer ver os netos casados e com filhos. Portanto, eu acho que ela quer ser bisavó. E foi a partir daí, pelo facto de ela querer viver mais tempo, que eu queria que o gênio da lâmpada lhe concedesse mais uns anos de vida. E é isso, companheiros. Foram as questões que me foram colocadas. Não foram muitas. O vídeo acho que não foi lançado no momento certo. Houve um stress qualquer com o vídeo.
no qual eu fazia a pergunta para vocês me fazerem perguntas por aí fora, mas pronto, tudo bem. Daqui por um tempo, daqui por meio ano, um ano, 15 anos, quem sabe, eu volto a fazer a mesma brincadeira. Por hoje é só, vou fechar este vídeo por aqui, que já está bastante longo. Eu notei que dei o título ao vídeo de perguntas e respostas, e isso só aconteceu de metade do vídeo para a frente. Às vezes, para quem procura respostas imediatas ao título do vídeo, eu não consigo entregar isso, não é a minha praia, não é a minha onda, daí que os títulos dos meus vídeos não são nada de especial. Talvez eu tenha que começar a pedir ajuda à inteligência artificial. Olha, fiz um vídeo assim, assim, assado, que título é que eu devo de dar? E ela vem aí com um clickbait qualquer, ou não sei. Mas pronto, é só. Obrigado por estares neste canal. Já és subscritor? Subscreve o canal. Gostaste do vídeo? Dá aí o teu like. E se achares pertinente, deixa aí um comentário, nem que seja para dizer: olá, outsider, tudo bem? Gostei de te ver no vídeo. Ou então não gostei de te ver no vídeo, este vídeo não prestou. Escreva o que te apetecer. Tudo bom? Até ao próximo vídeo.